E aí, vamos estudar a lição? Ei, na lição de hoje nós estamos utilizando um item daqueles que foram citados na lição de ontem como elementos que influenciam na interpretação das Escrituras Sagradas. Qual é o item de hoje? Tradição. Pastor, o que é tradição? Poderíamos definir de modo simples que são ações de cunho religioso, crenças que nós adotamos, ações baseadas em crenças. Exemplo, o indivíduo que entra na igreja e tem por costume na entrada de se ajoelhar e fazer uma oração. Tornou-se uma tradição, porque desde que ele se converteu, ele observou os membros da igreja fazendo isso e passou a fazer também uma ação de cunho religioso, uma tradição. Uma outra tradição, por exemplo, os indivíduos que têm o costume de pedir bênção aos seus pais, bênção pai, bênção mãe, ao dormir a mesma coisa, ao levantar da mesma forma. Outros indivíduos que de cunho religioso adotaram a ação de fazer o sinal da cruz, baseado em quê? Historicamente, no mandato de Constantino, após ter uma visão, segundo ele, de uma cruz que devia permear todo o seu exército, e ele instituiu no Império Romano o sinal da cruz, posteriormente adotado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Enfim, as nossas ações de cunho religiosos, elas não podem ser mais importantes do que a revelação da palavra. Se a palavra me disser que o que eu faço por tradição não corresponde adequadamente à vontade de Deus, o que eu tenho que fazer com a minha tradição? Deixá-la para trás. A minha tradição não corresponde à vontade de Deus. E se é isso, então a tradição ela deve ser deixada. Agora, se a tradição não está indo contra nenhum princípio bíblico, nenhum problema. É uma tradição que não está vinculada à idolatria, é uma tradição que não está jogando por terra a revelação da palavra, indo contra os princípios de Deus, então vale a pena ser mantido, porque o fato de ser tradição não significa necessariamente que seja má, porque existem boas tradições e existem tradições que não são muito legais. Os próprios fariseus começaram a valorizar a tradição acima da revelação das Escrituras. Os costumes que eles adotavam quanto à guarda do sábado, por exemplo, eram costumes que não estavam de acordo com a palavra. Não cuspir no chão para não regar a terra, isso se constituía, se cuspisse no chão, uma transgressão do sábado. Que tradição é essa criada por eles? Ou seja, alguma coisa que não estava relatado no princípio bíblico que denegria o sábado como o dia do Senhor. E quando Jesus veio, ele veio desconsiderar as tradições maléficas para que pudesse ser somente a população regida pela revelação da palavra. Enfim, se a tradição é boa, dá para manter. Se a tradição fere os princípios, não revela a vontade de Deus, então ela é nociva e não deve mais fazer parte da nossa vida, porque o que rege nossa vida é a palavra do Senhor e não simplesmente as nossas tradições, as ações religiosas que aprendemos de geração após geração, ou de uma forma ou de outra, mas que a palavra do Senhor determina a verdade para a nossa direção e o nosso comportamento em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, obrigado porque as Escrituras Sagradas estão acima das tradições humanas e que Tua vontade é verdadeira e a ela queremos estar sempre aderindo. Em nome de Jesus, amém.